Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 18. O gravador quebrado. O relógio marcava 7 da noite, e o silêncio na casa de Adrian era quebrado apenas pelo tic-tac constante do velho relógio de parede no andar de baixo, cujo som parecia ecoar por toda a casa. Ele estava no banheiro do primeiro andar, de pé em frente ao espelho, ajustando o nó da gravata como se estivesse indo para um julgamento, e não para um encontro. A casa era simples e funcional, com cômodos pequenos, mas bem organizados, um reflexo de sua personalidade prática. Adrian encarava o próprio reflexo com um olhar vazio, quase acusatório. Era como se ele estivesse tentando se convencer de que aquilo era apenas parte de um caso e nada mais. Mas a tensão no maxilar, o franzir das sobrancelhas e a forma como respirava fundo denunciavam a verdade. Não era tão simples assim. "Você vai se atrasar", eu disse, encostado na porta, observando o ritual como quem assiste a um programa de TV sem muito interesse. Adrian não respondeu de imediato. Ajeitou o colarinho da camisa e, por um momento, seus olhos passaram pelo sobretudo pendurado ali perto. Foi sutil, mas eu percebi. "Não dessa vez", falei antes que ele pudesse pegá-lo. "Melhor ir com outra roupa hoje." Ele franziu a testa. "Eu não vou me sentir confortável." "Relaxa, Adrian. Só por hoje. Deixa o sobretudo em casa." Ele hesitou, os dedos ainda próximos ao tecido, como se estivesse preso entre o hábito e a mudança. "Eu já te disse, Adrian. Você não está traindo a Liz fazendo isso." Continuei. "E outra, não é como se deixar o sobretudo fosse o mesmo que largar ela de vez." Adrian soltou um suspiro curto e disse: "Sinto muito, Crowley, mas não dá." Tá bom. Mas agora, para de enrolar." Insisti. "Não é como se ela fosse te mandar embora por estar sem gravata ou algo assim." "Para com isso, Crowley. Você sabe que é só um interrogatório," ele disse, tentando se livrar da minha provocação. "Claro que é, pelo menos para você," rebati, cruzando os braços. "Um interrogatório com jantares finos, uma mulher atraente e, muito provavelmente, vinho caro. Se isso é o seu conceito de interrogatório, acho que preciso revisar minha definição de trabalho." Ele me lançou aquele olhar cansado, o mesmo de sempre. O olhar que diz, não começa. Mas, dessa vez, havia algo mais. Uma resistência silenciosa, como se ele estivesse indo por obrigação, não por escolha. Eu pude sentir isso, mas não comentei. "Relaxa, Adrian." Continuei, me aproximando um pouco, com um toque de provocação. "Vai ser só uma conversa. E quando o papo ficar sem graça, você pode mencionar um certo assistente charmoso, só para ver qual é o clima." Adrian bufou, pegando o sobretudo e jogando sobre o braço, com uma expressão que misturava irritação e conformismo. Por um segundo, ele fez uma pausa no topo da escada, o olhar distante, quase como se estivesse pesando as palavras que eu tinha dito. Não comentei nada, só comecei a descer, sentindo seus passos logo atrás. O som firme dos sapatos sociais dele ecoava pelos degraus, e mesmo sem olhar para trás, eu sabia que ele ainda estava absorvendo algo. Seja lá o que fosse, ele não ia admitir tão cedo. "Isso é ridículo. Você... é ridículo", murmurou, quase para si mesmo. "Talvez. Mas se você não falar de mim, vai ficar sem saber se ela tem interesse ou não. E o mais importante, eu não vou saber. E eu vou continuar te perturbando até conseguir me apresentar a ela." Continuei com um sorriso de canto. Ele respirou fundo, como sempre fazia quando não queria dar o braço a torcer, e eu percebi aquele pequeno movimento involuntário dos lábios, uma tentativa de esconder um sorriso. Não que ele estivesse se divertindo, mas era como se ele estivesse reconhecendo a verdade no que eu dizia, sem querer admitir. "Não sei como ainda te aturo," ele falou, tentando segurar um sorriso. Era raro eu conseguir arrancar algo assim dele, e só por isso me dei por satisfeito. "Porque eu sou incrível," respondi, com um sorriso convencido.
Ele me olhou brevemente, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas não disse nada. Apenas passou a mão pelos cabelos e suspirou. Agora vai lá e faça o seu trabalho, acrescentei, suavizando o tom. Mesmo que isso envolva vinho caro e um restaurante de luxo. Ele não respondeu. Simplesmente ajeitou o sobretudo uma última vez, caminhou em direção à porta e por um momento achei que fosse lançar mais uma reclamação, talvez até dizer que odiava a situação. Mas ele apenas soltou um suspiro curto e saiu, sem mais palavras. Eu fiquei ali, sozinho no escritório, com o gravador quebrado sobre a mesa. Ele precisava ir, mas eu tinha minha própria batalha pela frente. Aquele maldito gravador. Me sentei e encarei o dispositivo, como se pudesse intimidá-lo a funcionar. Tá bom, parceiro. Ou você volta a funcionar, ou vamos passar a noite inteira nos odiando. E foi nesse momento que percebi que minha noite estava apenas começando, e que definitivamente seria longa demais. O escritório ficou quieto após a saída de Adrian, mas minha mente não estava. Sentado à mesa, encarei o gravador como se fosse um inimigo antigo. Vamos lá, parceiro. Só preciso que você coopere por uma vez na vida. Falei, cruzando os braços e encarando o dispositivo parado. Puxei meu kit de ferramentas improvisado, composto por uma chave de fenda, uma pinça e alguns fios que comprei em uma lojinha de utilidades. Eu não sou exatamente um perito em eletrônicos, mas trabalhar ao lado de Adrian Blackwood exige que você aprenda um pouco de tudo. Se eu conseguir fazer você funcionar, prometo que nunca mais vou te xingar. Bom, pelo menos não tanto. Suspirei, tirando a tampa do gravador. Resmunguei para mim mesmo, irritado, enquanto analisava as peças internas. Se o Adrian tivesse deixado eu usar meu celular, a essa altura já teria resolvido tudo. As peças pareciam uma bagunça organizada, como se estivessem zombando da minha falta de habilidade. Passei a mão no rosto, frustrado, e tentei me concentrar. Enquanto mexia nos componentes, minha cabeça não parava. Eu só conseguia pensar no Adrian lá fora, conversando com a Evelyn. Será que ele tinha conseguido arrancar alguma coisa dela? Será que tinha lembrado de falar de mim? A verdade é que eu daria tudo para ouvir o que os dois estavam dizendo naquele instante. Mas, gostando ou não, eu tinha que focar no bendito gravador. E eu confiava nele. Sabia que ia dar um jeito de me ajudar. Com um pouco de sorte, quem sabe o próximo encontro dela fosse comigo. Suspirei, puxando um fio desconectado, e deixei os pensamentos fluírem. Era como se, de algum jeito, eu estivesse tentando ter uma conversa com ela. Igual o Adrian fazia às vezes, quando falava com a lembrança da Liz, achando que aquilo ajudava a clarear as coisas. O que você acharia disso, Liz? Murmurei, mais para mim mesmo do que para qualquer outra coisa. Acho que diria para ele seguir em frente com a própria vida, deixar você ir de uma vez. Mas, sinceramente, não sei se ele conseguiria ouvir isso nem de você. O que mais me incomodava era saber que, enquanto não resolvesse o que aconteceu com ela, ele não conseguiria seguir em frente, nem com a vida, nem com o trabalho. Era como se a resposta para o mistério da morte dela fosse a chave para tudo. E eu sabia que ele só conseguiria dar esse passo depois de enfrentar a verdade. Mas o tempo parecia empurrá-lo para frente, como se ele estivesse se afundando cada vez mais. Não importava o quanto tentasse seguir com o trabalho. Nada disso o faria se libertar do passado, ou, mais precisamente, do que ficou para trás depois da morte de Liz. Conectei o fio a um terminal que parecia certo. Liguei o gravador e... nada. Nem um chiado. Bati na mesa com as palmas das mãos, frustrado. Vamos lá, desgraçado! Você não costumava ser tão teimoso quando gravava tudo sem nem questionar o trabalho? Disse, como se o gravador tivesse algum poder sobre o que acontecia. Peguei o celular e comecei a procurar tutoriais na internet. Claro, a maioria dos vídeos era sobre modelos mais modernos, mas, com alguma sorte, talvez eu conseguisse adaptar alguma dica. Se o seu gravador não funciona, tente verificar os capacitores. Capacitores? Eu mal sei o que são esses trecos. Bufei, mas continuei assistindo. Rolei a tela para mais um vídeo, e outro, e mais um. Cada um dizia algo diferente. Troque os fios,
limpe os contatos, verifique a fonte de alimentação. Em determinado momento, até sugeriram colocar no sol. Nada parecia muito confiável, mas, naquela altura, eu já estava disposto a tentar qualquer coisa. O tempo passou devagar. Hora após hora, tentei tudo que vinha à mente. Trocar fios, limpar contatos, até mesmo assoprar, como se fosse um cartucho de videogame antigo. Quem sabe você não é retrô o suficiente para funcionar na base do sopro? Brinquei, mas nada aconteceu. Já era quase meia-noite quando Adrian voltou. Nem percebi o tempo passar enquanto mexia naquele maldito gravador, mas o som da porta se abrindo me fez olhar para cima, aliviado por finalmente ter uma distração. Ele entrou no escritório com o sobretudo no braço, o rosto neutro, mas dava para ver que algo o incomodava. E então? Como foi o jantar com a Evelyn? Perguntei, fechando o gravador e me encostando na mesa. Adrian tirou o sobretudo e o jogou na cadeira antes de soltar um suspiro cansado. Nada de útil. Ela não sabe de nada. Para ela, o Sterling era família. Disse que não fazia ideia de quem poderia querer ele morto e nem quem começou o incêndio. E você acredita? Não acho que esteja mentindo, ele respondeu, indo até a cozinha pegar um copo de água e voltou dizendo: mas acho que prefere ignorar o óbvio. Franzi a testa. Tipo o quê? Adrian tomou um gole d'água antes de responder. Que o Sterling não era tão intocável quanto ela quer acreditar. Que alguém tinha motivos para querer ele morto. Me encostei na mesa, cruzando os braços. Então ela realmente não faz ideia de quem pode ter feito isso? Ele balançou a cabeça. Se faz, não quis admitir. Balancei a cabeça pensando no quanto algumas pessoas preferiam ignorar certas verdades. Bom, pelo menos o jantar foi agradável, né? Comentei, deixando um sorriso escapar. Mais ou menos, Adrian respondeu, tomando um gole d'água. Ela estava nervosa, mas tentava disfarçar. De vez em quando, dava umas respostas mais curtas, como se tivesse medo de falar algo errado. Talvez porque, no fundo, soubesse que tinha mais coisa por trás da morte do Sterling, mas não queria admitir. Parece um encontro ruim, brinquei, dando de ombros. Adrian revirou os olhos. Não foi nada disso, e você sabe. Foi só uma forma de conseguir a informação de que eu precisava. Claro, um jantar disfarçado de interrogatório. Pelo menos, você fez a coisa parecer mais agradável do que realmente foi. Eu estava me divertindo, e ele sabia disso. Mas aí me ocorreu uma dúvida. Você falou de mim para ela? Quero dizer, mencionou seu grande amigo Crowley? Adrian me lançou um olhar cansado antes de bufar. Falei sim. Disse que seria melhor ela tentar algo com você, porque comigo não ia rolar. Até mencionei que tinha idade para ser pai dela. Quando percebi que não havia mais nada para extrair, a conversa acabou. Ela foi embora, numa boa. Não consegui segurar a risada. Idade para ser pai dela? Caramba, Adrian, você realmente sabe como fazer uma mulher se sentir confortável, né? Brinquei, achando a situação ainda mais hilária. Ele revirou os olhos, visivelmente desconfortável, mas não me disse nada. Sabia que ele estava tentando evitar que eu continuasse. E ela disse mais alguma coisa sobre mim? Perguntei, agora genuinamente curioso. Adrian hesitou, e então soltou a informação que me fez levantar as sobrancelhas. Passei o seu número para ela. Ela disse que ia ligar. Sério? Você tá brincando, não tá? Sério mesmo? Sim, Crowley, eu estou falando sério. Bom, pelo visto, essa jogada de mestre de interrogatório não foi tão sem graça assim. Adrian se recostou na cadeira, e o silêncio entre nós se estendeu. Ele estava claramente tentando manter a compostura, mas eu sabia que ele estava refletindo sobre tudo o que eu disse. Eu então apontei para o gravador na mesa, que estava ali, parado, ignorado. Pelo menos você teve vinho bom e comida decente. Não posso dizer o mesmo da minha noite com esse maldito gravador. Fiz uma careta, frustrado com o dispositivo. Ele simplesmente não quer colaborar. Adrian olhou para o gravador e depois para mim, o olhar um pouco cansado, como se já tivesse perdido a paciência com aquilo. Talvez seja a hora de deixar isso para lá, Crowley. Ou, sei lá, levar para um técnico.
Depois do que aconteceu na estação de King's Cross, esse gravador já era. Nem sei se vale mais a pena insistir. Eu ri, mas foi um riso seco. Desistir não faz parte do meu vocabulário. Eu ainda acho que consigo consertar. Pelo menos vou tentar. Mas, se eu ver que não vai dar certo, aí, quem sabe, eu levo num técnico, pode deixar. Adrian deu de ombros, com um olhar cético. Você é teimoso, Crowley. Se tivesse deixado eu usar o celular naquela hora, a gente não estaria passando por isso agora. Falei, com um sorriso torto, mas sem realmente esperar uma resposta. Ele fez um gesto de descaso, mas não subiu imediatamente. Ficou parado por um instante, como se decidisse entre continuar a conversa ou simplesmente ir embora. Então, soltou um bocejo discreto, tentando disfarçar o cansaço que claramente já o dominava. Você deveria descansar, Adrian. Falei, aproveitando o silêncio. Quero dizer, descansar de verdade. Afinal, você não dormiu direito nas últimas noites e, vamos combinar, trabalhar durante um jantar, que você insiste em dizer que não foi um encontro, não é exatamente o que chamamos de descansar. Ele me lançou um olhar cansado, sem a energia para discutir outra vez. Já disse, era só trabalho. Certo, claro que era. Retruquei com um tom sarcástico e um meio sorriso. Mas, só por curiosidade, quando foi a última vez que um interrogatório te fez relaxar? Adrian balançou a cabeça, sem paciência para rebater. Você sabe que vai precisar dormir uma hora ou outra, não sabe? Insisti, ainda no mesmo tom, mas com um toque de preocupação. Dessa vez, ele nem tentou responder. Apenas suspirou e começou a subir as escadas, como se o peso da conversa fosse demais para ele naquele momento. Boa noite, Adrian. Falei, voltando minha atenção ao gravador. Ele parou no meio da escada e me olhou de lado, a exaustão claramente estampada no rosto. Boa noite, Crowley. E subiu, deixando para trás um silêncio que parecia carregar mais do que apenas cansaço. Suspirei e olhei para o gravador, sentindo o peso da própria noite. Bom, acho que já deu por hoje. Está tarde e eu preciso ir para casa. Amanhã continuo tentando fazer esse negócio funcionar. Falei para mim mesmo, pensando em voz alta. Peguei o gravador e o guardei na mochila antes de me levantar. A noite ainda parecia ter muito a dizer, mas naquele momento, tudo o que eu queria era a minha casa, a minha cama e um pouco de silêncio.